No primeiro capítulo do texto de Semiótica Aplicada, a autora divide em 5 partes o conteúdo. O primeiro deles sendo o lugar da semiótica na obra de Peirce. A autora destaca o papel da fenomenologia e afirma que o estudo da semiótica se processa a partir da lógica. A autora define o que é lógica e a separa em 3 ramos, respectivamente, gramática, especulativa, lógica crítica e metodêutica. Nas palavras da autora, a gramática especulativa é o estudo dos signos e dos pensamentos que eles podem propiciar. A lógica crítica é o estudo da relação entre signos. A metodêutica estuda os processos de raciocínio, abdução, dedução e indução. A autora também afirma que os 3 ramos possuem hierarquia. Sendo assim, a gramática especulativa é o campo que trabalha com ideias mais abstratas, enquanto a metodêutica trabalha com ideias mais concretas. No final do tópico, a autora explica que a semiótica, ao analisar símbolos, nunca deve ser tratada como única ciência envolvida. A autora cita como exemplo a análise de signos em músicas, a qual requer do analisador conhecimentos não só de semiótica, mas também de história da arte, teoria musical, etc. A segunda parte fala da fenomenologia e a semiótica. Santaella define fenômeno como todo aquilo que a mente é capaz de captar. Em seguida, conceitua primeiridade, secundidade e terceiridade, conceitos já explicados no texto de O que é Semiótica. Ela rapidamente define signo como uma representação de um objeto e que pode ser interpretado por um agente nomeado pela autora como interpretante. Logo após, a autora cita uma série de exemplos práticos para facilitar o entendimento dos signos. É importante citar que o signo pode ser literalmente qualquer reação do sentimento. Na terceira parte do texto, ela fala sobre o que dá fundamento ao signo. Aqui a autora explora os conceitos de Peirce sobre a essência de um signo. Para ele, o signo possui 3 propriedades formais: qualidade, existência e caráter de lei. A autora tenta exemplificar os conceitos a partir do azul do céu, que desencadeia uma série de associações. Portanto, a qualidade azul funcionaria como um signo do céu. A propriedade da existência é justificada pelo argumento de que a existência do objeto implica múltiplas interpretações e interações. Quanto à propriedade da lei, a justificativa é de que, ao determinar regras e generalizações, a compreensão do objeto passa a se moldar a partir delas. Na quarta parte desse capítulo, ela fala sobre a que o signo se refere. A autora afirma que, devido ao signo possuir 3 propriedades, ele poderá ser classificado de acordo com a sua relação com o objeto como ícone, índice e símbolo. Peirce classifica o objeto em 2 categorias, dinâmico e imediato. O objeto dinâmico é aquele cuja interpretação varia com o contexto. Já o imediato é o que está dentro do próprio signo, um aspecto mais geral. O objeto dinâmico é uma derivação do imediato. Além disso, o objeto dinâmico pode ser classificado como descritivo, designativo ou copulante. A autora passa a traçar uma árvore de definições para refinar ainda mais o entendimento sobre os conceitos de Peirce. Na quinta parte desse capítulo, ela fala sobre como os signos são interpretados. A autora afirma que o signo causa 3 efeitos no interpretante. O primeiro, mais imediato e menos consciente, é o interpretante emocional. O segundo, o energético, representa o momento em que o fenômeno é reconhecido. O terceiro, mais consciente, é o interpretante lógico, que acontece quando o fenômeno passa de fato a ser interpretado e conclusões passam a ser extraídas. O segundo capítulo fala sobre o fenômeno e o fundamento do signo. Em vez de falar de 3 níveis, ele fala de 3 tipos de olhar. Peirce então adverte que o exercício da fenomenologia exige de nós tão só e apenas abrir as portas do espírito e olhar para os fenômenos. O primeiro olhar é o contemplativo. O segundo é o olhar observacional. Nesse nível, nossa capacidade de percepção é a que deve entrar em ação. O terceiro é o que consegue abstrair o geral do particular. A Santaella então alerta que, quando nos reportamos ao fundamento do signo, a realidade de fenômeno e de signo se misturam. Um signo está sempre encarnado em uma coisa. Mas para Peirce, o mundo não é feito de coisas de um lado e signos de outro, e sim que todo signo está encarnado em alguma espécie de coisa. Ou seja, todo signo é também um fenômeno, algo que aparece na nossa mente.
Nesse ponto, Santaella nos lembra que a relação do signo com o objeto nos diz a respeito à capacidade referencial ou não do signo, e então o texto começa a revisar alguns conceitos em cima desses 3 ciclos de olhar. Trazendo o objeto imediato, que é o modo como o signo representa estar no próprio signo. Usando as 3 espécies de olhar, a primeira espécie de olhar, que leva em consideração apenas o aspecto qualitativo do signo, o qualisigno. A segunda espécie de olhar, que é aquela que leva em consideração apenas o aspecto existente de um signo, o sim signo. E a terceira espécie de olhar, que leva em conta a propriedade da lei, o lege signo. Dessa forma, o objeto imediato é certo recorte do que apresenta do seu objeto dinâmico, o modo como o signo se reporta àquilo que ele tenta representar. O primeiro sendo o imediato, que diz respeito ao potencial que certo signo tem de produzir certos efeitos. E quanto ao interpretante final, isso nunca pode ser efetivamente alcançado pelo interpretante particular, sendo algo que ele pode conceber, mas nunca consegue atingir plenamente. No final, ela traz alguns pontos que são essenciais para quem vai analisar processos de signos. Resumidamente, temos: a característica fundamental do percurso de uma análise semiótica é que seus passos buscam seguir a própria lógica interna da relação dos signos. Segundo Peirce, a semiose é um processo ininterrupto que regride infinitamente em direção ao objeto dinâmico e progride infinitamente em direção ao interpretante final. O signo é múltiplo, variável e modifica-se de acordo com o olhar do observador, que, na semiose analítica, na sua posição de interpretante dinâmico, também é signo em diálogo com o signo que está sendo interpretado. Nenhum signo pertence exclusivamente a um tipo apenas. Iconicidade, indexicalidade e simbolicidade são aspectos presentes em todos e qualquer processo sígnico. Não há nenhum critério a priorístico que possa infalivelmente decidir como uma dada semiose funciona, e, quando analisamos semioticamente, estamos sempre na posição do interpretante dinâmico, de um intérprete singular e, por isso mesmo, falível. O capítulo 1 de semiótica aplicada da Lúcia Santaella dá o embasamento teórico para o estudo, sendo assim a parte não aplicada. Muitos dos conceitos já foram previamente explicados no livro O que é Semiótica, da mesma autora, na leitura recomendada anteriormente. O capítulo é extenso e frequentemente confuso. Além disso, por ser justamente a parte não aplicada de um estudo de semiótica aplicada, questiono-me se realmente devo me aprofundar nesses conceitos. Por fim, novamente, a leitura deixou bem claro que psicologia, lógica, filosofia e comunicação são áreas de estudo essenciais para a compreensão da semiótica. No segundo capítulo, a leitura torna-se um pouco menos complicada, mas ainda muito cansativa, especialmente pelo número excessivo de termos especificados do assunto. Mas o uso de exemplos cotidianos constantemente facilita na visualização da aplicação dos conceitos e vai ajudar muito no futuro.